Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, que havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Senhor Deus, Altíssimo e Soberano Pai, a Tua palavra será pregada nesta noite, e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Senhor, apesar de todas as nossas limitações, as minhas limitações, eu não tenho dúvidas de que a sua palavra, ao ser lida, ela pode sim, Senhor, provocar mudança, transformação, um profundo constrangimento em nossa alma, ao ponto de nós optarmos por um novo estilo de vida, Senhor. E assim eu quero te pedir, ó Deus eterno, fala conosco, fala com toda a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que toda a atenção, Senhor, esteja na sua palavra. Que nada, Senhor, tire a nossa atenção nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu pensava nesse texto para pregar nessa noite, me veio tantas informações, tantas ideias, tantas realidades, que nós somos expostos e nós vivemos todos os dias. Mas uma das realidades que todos nós, de certa maneira, em certa medida, nós vivemos, é a realidade da acomodação. Nós, em alguma área da vida, de certa forma, somos acomodados. Nós, em alguma área da vida, somos um tanto quanto acomodados. Existem pessoas que se acomodam com certas regras e se acomodam também com certos resultados que a vida lhe proporciona. Para outras, tudo o que importa é continuar vivendo as mesmas experiências. E ai daquele que criticá-la ou criticá-lo. Eu venho de uma igreja também antiga, em São Paulo, em Vila Santa Clara, que eu me recordo que bastava olhar para alguns pontos da igreja para você se recordar do nome da pessoa.
porque há 10 anos a pessoa sentava no mesmo lugar. E o dia que aparecesse alguém e tomasse o seu lugar, era Satanás agindo no culto. Nós, de certa forma, de certa medida, vivemos um pouco de acomodação. Existem acomodações que fazem parte da vida. Por exemplo, o indivíduo se aposenta. Trabalhou a vida toda, acordando de madrugada, indo dormir tarde. E ele entra agora numa situação de total acomodação, porque já trabalhou e muito. Você que ainda não se aposentou, já era. Jesus vai voltar para você. Jesus vai voltar para você. E glória a Deus por isso. Mas existem acomodações que são bacanas de acontecer. Essa é uma delas. O camarada trabalhou, e agora o que resta para ele é pescar todo final de semana, ou fazer os seus biquinhos, mas acordar tarde, fazer aquelas suas leituras malucas, mas a vida agora é tranquila. Tem gente que vive uma vida frenética e não se acomoda em absolutamente nada, né? Eu conheço uma porção de gente também que viveu uma vida tão frenética que não se acomoda em absolutamente nada. Tudo tem que ser novo, tudo tem que ser diferente. Então nós temos muitas personalidades, muitas realidades sendo vividas pela sociedade. Mas nós temos diante de nós um episódio que retrata muito bem essa questão da acomodação. Porque nós temos de um lado um grupo de pessoas religiosas, cumprindo suas tradições fielmente, indo prestar culto, honrar a Deus, com base em sua tradição, acomodados com aquela realidade, festa atrás de festa, ano atrás de ano. Estes homens entravam no templo para prestar culto, para prestar a sua adoração a Deus, e acontecesse o que tivesse que acontecer, esta realidade não mudava para os religiosos dos tempos de Jesus, os fariseus, por exemplo. E nós temos do outro lado, um outro grupo de pessoas, que na verdade não estavam nada acomodados com sua situação. Na verdade, era um grupo de gente que estava desesperada. Eles estavam desesperados, porque eles sofriam de muitas doenças, e eles queriam melhorar, queriam a cura. Veja que João, ele vai descrever Jesus em uma perspectiva muito interessante em relação aos demais evangelhos. João, ele não está preocupado de apresentar Jesus como Messias, mas antes, ele está preocupado em apresentar Jesus, o homem, Jesus, o Deus encarnado que veio entre os homens, e agora ele revestido de toda a sua humanidade. É esse Jesus que João vai apresentar em todo o seu evangelho, um Jesus homem, Deus. A sua ótica é muito diferente. Mas no versículo 1, nós lemos um trecho que fala que Jesus vai a uma festa, a festa dos judeus. E essa é uma festa anônima. Não existe certeza de que festa é esta que estaria acontecendo no capítulo 5 do Evangelho de João. Mas, contudo, existe uma certeza que nós vamos observar: Jesus subindo a esta festa, Jesus indo a Jerusalém para uma festa religiosa. Mas antes de Jesus adentrar aos muros de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele passa por um tanque. O verso 3 diz assim: neste jazia, acompanhe comigo, por favor, capítulo 5, verso 3. Nesse jazia uma multidão
de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Perceba que Jesus, ele está indo para uma festa, mas antes de chegar a esta festa, ele passa por um tanque, um local, que estava cheio de uma multidão enferma, constituída de homens cegos, coxos e paralíticos. E é interessante pensarmos que este tanque de Betesda, que sempre esteve à vista dos homens de Jerusalém, principalmente dos religiosos que estavam acomodados com suas tradições, este local esteve sempre cheio de gente doente, aguardando de certa forma um milagre, a cura. Estes homens religiosos passavam por este tanque que estava cheio de gente enferma e seguiam para o seu ritual litúrgico, para o seu culto. Seguiam para o seu ritual litúrgico, o seu momento de adoração. Jesus o Galileu, Jesus o Filho de Deus, o Deus encarnado, fará agora o mesmo trajeto que os homens religiosos estavam fazendo. Contudo, agora a Bíblia diz que ele para, porque existe uma multidão do lado de fora da igreja com um grande problema. Dentro da igreja, Jerusalém, tinha uma multidão acomodada com o seu culto, com a sua reunião, com a sua adoração. Do lado de fora tinha uma multidão desesperada pelo milagre, desesperada para que alguma coisa acontecesse em suas vidas, para que alguma coisa, de alguma maneira, de alguma forma, Deus pudesse intervir, mudar, alterar aquela situação, curá-los. Dentro da igreja, um monte de gente acomodada com a sua adoração, com o seu culto. Fora da igreja, um monte de gente desesperada para que recebesse um milagre da parte de Deus. Meus irmãos, nós vivemos esta situação parecida. E muitas coisas estão tão claras diante dos nossos olhos. Porém, nós estamos tão acomodados com a nossa religião que nós não conseguimos enxergar o sofrimento de pessoas que vão passando pelo nosso caminho, pela caminhada da vida, que vão ficando para trás, enquanto nós estamos indo para os nossos cultos religiosos ou para o nosso culto religioso aqui nesse dia de hoje. Essa situação me traz uma certa semelhança, podemos enxergar certa semelhança, porque muitas coisas estão tão visíveis, e nós estamos preocupadas com a festa do templo. É importante pensarmos que a gente construiu um negócio que a gente não dá conta. Foi construído um negócio que o ser humano religioso não dá conta, que chama-se igreja. O homem não dá conta da igreja. Por que o homem não dá conta da igreja? Nós construímos essas 4 paredes há 34 anos atrás. 34 anos atrás, essa igreja foi levantada. Um dia alguém falou assim: poxa, é pequeno esse espaço. Uma das pessoas compartilhando sobre a reunião que acontecia, as reuniões que aconteciam aqui, em conversa com o Juninho Afran,
guitarrista lá do Oficina G3 ainda, né? Acho que é. E a gente conversando e ele falando sobre os cultos que eram feitos aqui, perguntou, pô, Fernando, a igreja é pequenininha ainda? Porque era bem pequena na minha época. Ele vinha aqui com a mãe dele, que ajudaram a fundar essa igreja local, nossa. E a gente foi aumentando, construí essa parte de baixo. Eu fiz parte dessa galeria, junto com os irmãos. E a necessidade foi indo, a gente fez salão, salas. E agora temos outras necessidades, que é reformar, é pintar. Eu não sei se acontece na casa de vocês, quando vocês pintam, não sei se essa pintura dura 20 anos, mas acho que não dura 20 anos, né? Existe alguma pintura aí, irmãos? Cadê os irmãos químicos? 10 anos, né? Os irmãos químicos, vocês já inventaram alguma coisa aí que dure pelo menos 20 anos? Uma massa que dure 20 anos? Sabe, existe alguma coisa nesse sentido? É possível. É possível. Uma que a gente quer alterar todas as coisas, né? Imagine vocês, mulheres, lá com a sua sala, com a sua cozinha, com a sua casa, que toda hora o negócio tem que estar numa posição, né? Toda hora o negócio tem que estar numa posição, numa cor diferente, né, irmão Walter, irmã Rose? Toda hora nasce uma porta nova, toda hora fecha-se uma porta nova. A gente não dá conta desse negócio aqui chamado igreja, porque Deus não pediu que a gente criasse esse templo, mas a gente criou para acomodar as pessoas. Deus não pediu que a gente fizesse ensaio, mas a gente começou a fazer ensaio para suprir a necessidade de entreter as pessoas. E a gente foi construindo certas coisas que fazem parte da nossa religião, que Jesus não pediu. Jesus pediu que nós fôssemos, ensinássemos, fizéssemos discípulos e batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. Mas a gente quis implementar um pouco a coisa, construir grandes catedrais, grandes igrejas, grandes monumentos, e isso fica aí, a gente tem que gastar milhares e milhares de dinheiro com tudo isso. Pois bem, nós temos aqui um grupo de gente preocupadíssimo com a festa do templo, mas sem entender a sua missão. Sem entender de fato a sua missão. A Bíblia vai dizer que algumas pessoas estavam em completo desespero, esperando um milagre. Veja o versículo 4, por favor, capítulo 5. Esperando que se movesse a água. Quem estava esperando que se movesse a água? A multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando as águas, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Veja que existe uma grande necessidade. Qual é a necessidade? Um milagre. Pense da seguinte maneira. Que dia que é hoje? Dia 3? Isso, dia 3. 3 de dezembro. Nós estamos aqui fazendo um grande congresso religioso na Igreja Pentecostal da Bíblia em Ribeirão Pires, e gente passando para tudo quanto é lugar, estacionamento lotado, gente sentada aqui no corredor, entupida, e aqui na viela, uma porta chamada Porta das Ovelhas, que tem um tanquezinho, um monte de gente pedindo uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola por caridade. Vocês lembraram da música, né? Pedindo uma esmola, pelo amor de Deus, um milagre na minha vida, por favor. E não para de entrar gente na igreja. E não para de entrar gente no culto. E gente lá fora precisando de um
milagre. Aí, eles começam a acreditar numa lenda popular. O texto está descrevendo aqui uma lenda. Uma lenda. Que lenda que é esta? A lenda do anjo que desce para agitar as águas. Nesse texto, o versículo 4, nenhum anjo curou em nenhum momento da história da igreja, nem antes de Jesus e nem depois de Jesus. Isso é uma lenda. Isso é uma história que é contada, porque, mediante ao nível do mar, os dutos que ligavam esse tanque enchiam a água e produziam um certo borbulhar, e acreditava-se que essas águas eram medicinais, entendiam que essas águas poderiam curar, e esse fenômeno que acontecia de tempos em tempos, era dito por alguns que se tratava de um anjo que descia e agitava as águas. Eu gosto da Bíblia Jerusalém, que ela vai dizer algo bem interessante sobre essas águas. No texto da Bíblia de Jerusalém, diz assim, que o anjo descia de tempos em tempos para banhar-se. Fico imaginando esse anjo porquinho, né? Que desce para tomar um banho de tempos em tempos, porque está em racionamento celestial lá de água, né? O rio de Deus está meio comprometido, né? Enfim, e aí ele tem que vir tomar banho no tanque de Betesda. Então esse texto se trata de uma lenda, não é um texto real, não descia anjo para curar gente. Isso não acontecia. Mas o fato é que está acontecendo algo que Jesus, ele utiliza de uma situação diferente, de uma lenda, para revelar a sua glória, para revelar o seu poder e fazer com que os homens reconheçam a glória de Deus. Jesus está pegando uma lenda popular, fazendo desta lenda um instrumento de milagre na vida de um homem. Um homem que sofria há 38 anos. Coincidência ou não, é o mesmo período que o povo de Israel ficou vagando no deserto após sair do Egito. Deuteronômio vai dizer que o povo ficou 38 anos vagando no deserto após sair do Egito. Então me parece que este homem representava muito mais do que um milagre, e sim representava o anúncio de que a angústia do ser humano poderia cessar desde que Deus fizesse realmente no coração do indivíduo o grande milagre da transformação. Jesus, ele é muito bom nisso. Ele sempre pega situações diferentes para revelar a sua glória ou a glória de Deus onde quer que ele esteja. Vocês vão lembrar, claro, no mesmo Evangelho de João, nós temos o registro do primeiro milagre de Jesus feito num casamento. Lembram disso? Uma festança. Imagine na sua festa de casamento, de repente, acaba o vinho, acaba, como você é crente, acaba a Dolly. É crente, né? Como você é evangélico, cristão, acaba o seu refrigerante lá, celestial, abençoadíssimo. E Jesus está nesse casamento. De certa forma vão perguntar para ele: e agora, Jesus, o que nós vamos fazer? Jesus olha para os homens, para os seus discípulos, segundo a ordem de sua mãe, e fala o seguinte para eles: está vendo aqui esses barris de água que vocês utilizam para a água? O texto vai dizer talhas.
6 talhas temos aqui. Vocês vão encher essas talhas de água e vocês vão servir para o povo. E de repente Jesus transforma aquela água em vinho. Jesus devolve a alegria de uma festa que de repente iria se acabar e seria uma tragédia aquele troço. Só que mais do que um milagre, Jesus está proporcionando uma nova realidade. A grande questão não era a realização simplesmente do milagre, é o que os homens iriam fazer após o milagre. Porque, entenda uma coisa, quando Jesus transforma a água em vinho, e ele enche aquelas 6 talhas de água, os judeus teriam que reaprender, eles teriam que agora refletir em como participar daquela festa. Porque um judeu só poderia entrar e participar da festa após lavar as suas mãos no ritual religioso. E a partir desse cumprimento deste ritual, esses judeus agora lavando as suas mãos daquelas talhas, eles iriam para a festa e se alegrar. O convite de Jesus agora é que ninguém mais lave as suas mãos e antes agora vá direto para a festa. Não precisa mais cumprir esta religiosidade, não precisa cumprir isso, vai direto para a festa. Vai direto para a festa. Isso na cabeça dos judeus é muito louco. Não, eu tenho que cumprir aqui as ordenanças, eu tenho que cumprir aqui, de certa forma, o que foi ensinado pelos nossos pais. Eu tenho que cumprir. Bom, o texto continua nos dizendo, então, que este homem agora é curado, é visitado, enquanto os religiosos estavam fazendo culto e prestando louvor a Deus. Meu irmão, talvez você me diga aqui nessa noite: Pastor Fernando, eu me preocupo com as pessoas. A pergunta que fica é: com que tipo de gente que você se preocupa? Porque a gente se preocupar com as pessoas que estão do nosso lado, evidente que é fácil. Evidente que é muito fácil. Às vezes nós falamos que nos importamos com o outro, mas a gente se importa, na verdade, com o outro que se parece com a gente. A gente se importa com o outro que tem a ver com a gente. Porque o outro que não tem a ver com a gente não se importa. O outro que não tem a ver conosco, a gente não se importa. Não é comigo. Eu me importo com o Alan, que é meu amigo. Agora, com outro que não é meu amigo, que não tem a ver comigo, eu não me importo tanto assim. Eu me importo com A, com B e com C, com tal situação, com tal pessoa que faz parte do meu meio de convívio, meu meio de amizade, círculo de amizade, perdão. Eu olho para esse texto e vejo João narrando essa história. E olha só o verso 7 do capítulo 5, por favor. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Senhor, eu fico imaginando Jesus ouvindo essa expressão do paralítico aqui, e sabendo que uma porção de gente está indo para a igreja do ladinho ali. Uma porção de gente está indo para a igreja. E o paralítico está dizendo aqui: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Se fosse verdade esse troço aqui do tanque,
Se fosse verdade esse negócio aqui do anjo, cadê os crentes aqui, gente? Cadê os cristãos que amam? Cadê os cristãos que se importam? Cadê os religiosos que se importam? Não, porque eu sou cristão e eu tenho que dar testemunho. Eu sou cristão e eu tenho que dar um bom testemunho. Cadê os cristãos que se importam? Será que a gente vive períodos tão diferentes do que este? Que os nossos templos estão lotados, que as nossas igrejas estão cheias, mas tem gente aqui do lado, sofrendo. Tem gente nos hospitais sofrendo. E que familiares abandonaram essas pessoas, estão lá largadas doentes. E são poucos bons samaritanos que vão até lá para fazer uma obra de amor. São poucos. São poucos. É como se o texto dissesse para nós. Este homem dissesse para Jesus: enquanto eu estou aqui sofrendo, sem ter ninguém que se importe comigo, enquanto eu estou aqui tentando mergulhar, os religiosos vão para a festa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu não sei se eu sou um religioso, de fato, ou se eu sou alguém que se importa com as pessoas mesmo. Eu não estou aqui dizendo que só você está nessa situação de ser questionado por esta imagem aqui do texto. Eu me pergunto se eu sou um religioso que está indo para o templo, ou se eu sou um cristão que se importa com as pessoas. Eu não sei quem eu sou às vezes. Porque, como eu disse, a gente está tão preocupado com tudo isso aqui. A gente está tão preocupado com tudo isso aqui, e infelizmente temos que fazer, senão cai. E aí a gente tem tanta gente que poderia ir, mas não sou pastor da igreja. Eu não sou, visitar as pessoas ou ajudar é a função do levita. Pensa que levita é só tocar? Bater aqui, fazer barulho pra caramba, com baixo, com esse tecladão. Olha lá, tanta coisa aqui, para que isso? Existe gente que precisa de ajuda em todos os cantos do mundo, em todos os lugares, inclusive do lado da tua casa. A gente fica dizendo, puxa vida, mas você viu, precisamos fazer missão, precisamos enviar, eu preciso ir lá para o exterior, eu preciso ir lá para tal lugar. Mas tem gente do lado da tua casa que está exatamente como essas pessoas enfermas, doentes, paralíticas, coxas, surdas. Estão dizendo, enquanto as águas estão se movendo, eu não tenho ninguém para me conduzir até as águas. Não tem ninguém para me levar. E os religiosos estão indo para onde? Para o culto. E os religiosos estão indo para onde? Para o momento da adoração. Para sair no mistério, para se encher. E aí eu fico perguntando, se encher do quê? Vamos sair na rua, e me perdoe você que concorda com isso, que também se concorda, não estou nem aí se você concorda. Vamos lá, pastor, você tem que ir na marcha para Jesus, na marcha para Yahvé, na marcha para o Espírito Santo. Pastor, se não resolver, vamos na marcha para o Paticista, quem quer que seja. Vamos na marcha, pastor, precisamos ir na marcha.
Que adianta a gente marchar para Jesus e a nossa política de Ribeirão Pires está um nojo? Que adianta a gente marchar para Jesus, sendo que tem gente que precisa de comida, que precisa de pão, de água, e a gente não tem coragem de levar pão e água para quem precisa. A gente está preocupado com o nosso pão e com a nossa água. A gente está preocupado com a nossa vida. Veja como a tua vida é boa. Veja o quanto de coisa Deus te deu. E como você não tem coragem de repartir absolutamente nada do que você tem. Nada. Nada. Você reparte o que te sobra. Porque se Deus fosse examinar o nosso coração, Ele com certeza iria ver que a gente reparte o que sobra. A gente reparte o que sobra. Preste atenção aqui, por favor. Eu quero pensar com vocês nesta noite algumas questões importantes. Primeiro, diante da sua acomodação e da minha acomodação, eu tenho um conselho para você. Não seja acomodado. Porque, como eu disse, em certa medida todos nós somos. Mas no aspecto religioso, não dá para ser acomodado. No aspecto cristão, não dá para ser acomodado. Ou você é, ou você não é. Beleza? Concorda comigo? Concorda ou sem corda? Concorda comigo? Na questão da vida cristã, desculpa, João, mas não dá para ser meia boca. A gente é meia boca porque nós somos acomodados. A gente é meia boca porque a gente frequenta na igreja há mais de 10 anos, que eu sei que quase todos vocês aqui são crentes de muito tempo, com exceção de um ou de outro aqui, mas são cristãos há tanto tempo, que agora chegaram àquele momento dizendo assim, ai, agora eu vou viver a minha vida, vou realizar os meus sonhos e projetos. Aí você morre infeliz, acabou tudo. Acabou tudo. E Deus vai cobrar de você. A gente vive agora uma realidade cristã em que a gente entende que não existe mais cobrança da parte de Deus. Tudo é graça, tudo é misericórdia, voluntariado. Eu faço se eu quiser, eu faço se der vontade no meu coração. Gente, Deus nos chamou para algo muito específico. Deus te chamou para algo especial. Pare, por favor, com essa ideia medíocre e empobrecedora da sua vida cristã, de que isso não é mais uma realidade. Existe sim um propósito de Deus na tua vida, existe sim um projeto de Deus na tua vida. Existe sim. Somos nós que abrimos mão, Anderson. Somos nós que deixamos para trás. É a gente que deixa de reconhecer o que Deus tem para nós. Deus não mudou. Deus é o mesmo. O Espírito Santo continua a falar nos nossos corações. Deus continua agindo no meio do seu povo. A grande questão é que nós ficamos tão lógicos, tão racionais. A gente racionaliza a vida cristã. A gente faz de tudo uma questão de lógica. E aí estamos frios, gelados, apáticos. Não seja um cristão acomodado. Você foi chamado para ser sal e ser luz nessa vida. Segunda lição que esse texto me ensina é: misture-se com aqueles que precisam e preserve a vida. Misture-se com aqueles que precisam e preserve a vida.
Pastor, mas eu não tenho a mesma habilidade que você tem, que o Antônio Carlos tem, que o Renato tem, que Samuel tem. Eu não tenho a mesma habilidade que a Priscila tem, que o Biscoito tem, de falar, de se expressar. Eu não tenho a mesma habilidade que o nosso irmão Wagner tem, que está lá em Londres, graças a Deus, que está ficando por lá, graças ao bom Deus. Aí, ó. Chegou Jesus, o inimigo veio. Eu não tenho a mesma habilidade. Mas quem disse que fazer a vontade de Deus é usar isso aqui? Quem disse isso? Ah, pastor, se desse para... Eu só vou fazer a vontade de Deus o dia que o Senhor me usar com o microfone na mão. Então está aqui, tô. A questão é ter um microfone. Falar com o nosso irmão Anderson aqui, empresário, importador de equipamentos eletrônicos. Quem precisar de encordoamento, equipamentos eletrônicos, é só falar com a Al, o quê? Prega aí, né? Mas brincadeiras à parte, só pedir para ele que ele importa o microfone para você. Se o problema é microfone, então, por favor. Mas isso aqui não é obra de Deus? O que eu estou fazendo aqui é obra de Deus? Também, né? Mas é só isso aqui? Quantos tanques de Bethesda do lado da sua casa não existem? Com gente miserável, com gente empobrecida, com gente doente na alma. Quer o microfone, Rafa? Te dou. Sabe, gente, a gente tem que refletir um pouco nessa questão. Você trouxe hoje seu amigo, William? Puxa vida. Quer o microfone? Por favor, pense nisso. Misture-se com aqueles que precisam e preserve a vida. Por que eu estou dizendo de preservar a vida? Jesus está fazendo um milagre, sabe em que dia, gente? No sábado. Os religiosos estão fazendo o quê? Indo para o culto. Indo para o lugar de adoração. No sábado. E aí Jesus vai lá e cura um homem há 38 anos enfermo. E diz para esse homem: carrega a tua cama. E aí os religiosos que estavam lá no culto, que deveriam prestar pelo menos atenção no culto, olham agora para o paralítico carregando a cama e dizem: ei, carregar a cama? Trabalhar em dia de sábado? Está ficando doido? Você não pode fazer isso. Quem foi que fez isso com você? Aí o paralítico disse: olha, não sei, ele só mandou carregar a cama. Eu estou curado. Se misture com gente e preserve a vida. O que Jesus está fazendo é preservar a vida, porque o que os religiosos não entenderam, Ele está aqui dando um significado, o real significado a respeito do sábado. O sábado está a serviço do homem, não o homem a serviço do sábado. O sábado serve o ser humano, a vida serve o ser humano, a religião está a serviço do ser humano, não o ser humano a serviço da religião. Misture-se com aqueles que precisam e preserve a vida. Terceiro e último, o texto vai dizer que Jesus, depois de fazer toda essa situação toda, Jesus ele volta para a festa e se encontra com um homem que foi curado. Isso me leva a entender, uma última lição volte para a festa. Faça parte de cultos, sim. Faça parte de reuniões religiosas, sim. Mas revele aos homens Jesus Cristo,
Porque Ele é a expressão real do reino de Deus. Ele é a expressão real do reino de Deus. Vejamos o versículo 13 e 14 para finalizar, do Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5 de João, verso 13 e 14. Jesus, ele não deixou a festa. Antes, ele deu um verdadeiro sentido para aquela festa. Olha só o verso 13. Mas o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo, no lugar do culto, no lugar da festa. E lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meu irmão, o que eu vejo aqui é Jesus retornando para esse lugar de culto, de reunião, agora para se relacionar com aquele que saiu do tanque de Betesda, que foi curado e restaurado. A sua função é tirar gente do tanque de Betesda e levar para dentro do culto, do lugar de festa, do lugar de adoração. Essa é a tua função. A grande questão é: eu preciso sair dessa minha situação vidinha, acomodada que eu tenho. Pastor, mas como é que eu vou fazer a missão de Deus? Eu vou largar tudo? Não. É na vida, é no trabalho, é no diálogo com pessoas, é no caminho para o trabalho, é no retorno do trabalho, é em casa, é no meio da família. Onde eu vou fazer missão, pastor Fernando? Em todos os lugares. Pastor, mas eu não preciso ser enviado, eu não preciso receber uma oração, e aí eu começo a fazer a missão. Não, meu irmão, você é cristão, e você vive o reino de Deus, você prega porque o reino de Deus está em você, você anuncia a glória de Deus porque ela está em você. O reino de Deus está em você, e Jesus está em você. Jesus está em você. Está na hora de levarmos a sério o Evangelho de Jesus Cristo e pararmos com todas as desculpas que nós inventamos ao longo da vida. Está na hora de você levar a sério. Está na hora de você levar a sério. Para de desculpa. Não é desse jeito que Deus te quer. Nunca foi dessa maneira. Nunca foi desse jeito.